Hesed, a palavra hebraica que os tradutores do mal usam para confundir quem lê em português. Nunca busque aprender coisas da Bíblia diretamente com os judeus, porque os judeus eles não traduzem nada, eles dão sentido religioso. O hebraico se tornou um idioma religioso, nada é traduzido corretamente. E o maior exemplo disso é a palavra Hesed, que a gente costuma transcrever em português H-E-S-E-D, Hesed. Quando você consulta, por exemplo, sites que são escritos por judeus, eles colocam coisas como Hesed é uma palavra traduzida como misericórdia, amor leal, fidelidade ou bondade. Hesed descreve um amor ativo e inabalável dentro de um relacionamento caracterizado. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Se você coloca no tradutor hebraico, o que aparece? Hesed. Hesed é gentileza, bondade, favor, no sentido de favorecimento. Hesed é isso. Por que tem que falar sobre Hesed? Porque os tradutores do mal criaram não traduções, mas criaram versões conflitantes entre si. No Tanakh, que chamam de Antigo Testamento, Hesed é traduzido de um jeito. E no Pacto Novo, que chamam de Novo Testamento, Hesed é traduzido de outra forma. Não tem essa expressão graça que dizem? A expressão religiosa que criaram a graça de Deus. Ah, porque é pela graça. Essa graça que o pessoal fala é o hebraico Hesed. É, porque a graça de Deus é só no Novo Testamento. No Antigo Testamento ainda não tinha a graça de Deus. Isso é uma narrativa maliciosa e maldosa. Porque isso que chamam de graça, a graça divina, Hesed, a palavra Hesed, ela aparece 248 vezes no chamado Antigo Testamento. Hesed, do Deus Eterno, não é só hoje, através de Yeshua, não. A palavra Hesed, que é o termo original do que chamam da graça divina, ela aparece 248 vezes no chamado Antigo Testamento. Só que, no Tanakh, no chamado Antigo Testamento, geralmente Hesed é colocado como benignidade ou benevolência. Aí o pessoal diz, não, a graça de Deus é só na nova aliança, na antiga, Deus não usava de misericórdia. Isso que o pessoal chama de graça é uma invenção religiosa, para querer dizer que Deus mudou. Ao criarem a palavra graça, eles estão basicamente ensinando que o Deus Criador mudou, que ele era ruim no passado e que agora ele é bom. Não. Se Hesed é a bondade de Deus, então Deus sempre foi bom para o ser humano. 248 vezes no Antigo Testamento original aparece a palavra Hesed. A diferença é que lá no Antigo não colocaram como graça, colocaram apenas como benignidade ou benevolência. Olha só o que a tradução maliciosa faz, ela distorce tudo. Fizeram essa distinção para dizer que Deus era mau e que Deus agora é bom. Isso não existe. No texto de Malaquias, quando Yah se refere a si mesmo, ele diz, eu não mudo. O Deus Eterno diz, eu não mudo, por isso que vocês não são consumidos. O Deus Eterno não muda. O ser humano é que mudou a tradução do texto. Então não adianta o pessoal querer inventar tradução ou versão alternativa. Ah, porque eu não tinha a graça de Deus antigamente. Sendo que o que chamam de graça é Hesed, e Hesed aparece 248 vezes no texto original do chamado Antigo Testamento. Resumindo, esse atributo, na verdade, não é a graça, é o favor divino. Você pode ver que Projeto Reino não usa essa palavra graça. Eu não refiro nunca essa expressão a graça. Eu uso a expressão favor de Deus. Porque Hesed é a benevolência, é a bondade, é a gentileza do Deus Eterno. Deus Eterno é tão bom, tão benigno, que ele aplica a sua Hesed, ou seja, ele favorece aqueles a quem ele escolheu. E essa aí é a verdadeira colocação do termo Hesed. Não é você pegar a expressão Hesed para dizer, ah, porque agora eu tenho a graça de Deus. Não. Agora e ontem e sempre, desde que o Deus Eterno começou a se manifestar aos humanos, ele sempre concedeu o seu favor
sua benignidade e sua gentileza. Porque o Deus eterno não trata o ser humano de acordo com a maldade humana. É por essas e outras que tem muita gente na internet questionando: eu não entendo esse Deus, porque Caim matou Abel e Deus falou tão benignamente com Caim. Por que que Deus foi tão bonzinho com Caim? Por que que não destruiu ele na hora? As pessoas que fazem esse tipo de questionamento não entendem o significado de Hesed. E não entendem o significado de Hesed porque, na verdade, as pessoas não querem entender coisas espirituais. O ser humano, em geral, não quer ser espiritual. O que o ser humano quer é uma religião. Porque as pessoas que são simpatizantes da divindade, muitas das vezes, elas têm preguiça de pensar, têm preguiça de raciocinar. Então ela escolhe uma religião que a religião define o que ela tem que acreditar, ou não. E é assim que acontece, apenas assim. Conclusão: todas essas invenções que fizeram, essas traduções inventadas, porque Hesed é o amor leal, é o amor ativo, inabalável, Hesed é a atitude de Deus para com aqueles que... Não, isso aí é invenção poética. Os tradutores do mal resolveram poetizar a Bíblia, resolveram transformar o texto sagrado num texto poético. Tanto que a teologia católica costuma ensinar o livro de Jó como se o livro de Jó fosse uma poesia, uma bela poesia. Não tem nada de poesia. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Você que costuma dizer, porque a graça de Deus é só agora depois de Yeshua. Antes de Yeshua não tinha a graça de Deus no mundo. Projeto Reina te diz, do ponto de vista do texto original, não existe isso que chamam de graça. Isso daí é uma palavra mal colocada. O que existe é Hesed, que é o mesmo termo. É a benignidade de Deus, é a bondade do Deus eterno. É o favor do Deus Criador. Ele escolhe a pessoa para caminhar com ele, e por ele ter escolhido a pessoa, ele favorece a pessoa, através de sua bondade, ele vai favorecendo a pessoa, ajudando ela a caminhar. Porque é ele que faz tudo, é ele que toma a iniciativa, é ele que faz em nós a transformação, e é ele que vai nos ensinando a caminhar. Ninguém corrige sua alma porque decidiu, acordou um dia com vontade de ser bom. Não, o Deus que me chamou é o mesmo que me ajuda a caminhar. Isso é Hesed, isso é o favor divino. Esqueça esse termo graça, isso é uma expressão católica, uma expressão inventada. Hesed, que é o termo original, se refere à bondade, à benignidade, à gentileza, o favor, no sentido do favorecimento. Aí aquele texto que diz assim, a salvação é pela graça, apenas está dizendo no original que a salvação é concedida por causa da bondade divina. O Deus Criador resolveu me salvar porque Ele é bom.